À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, estamos começando mais uma entrevista desta série que estamos gravando com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do CIOeste aqui na nossa região oeste da Grande São Paulo. É o Giro SA nas eleições 2020. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas no nosso portal de notícias, girosa.com.br e também em nossas plataformas digitais e redes sociais. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Lindoso, candidato a prefeito da cidade de Osasco. Elisandro Márcio Silva Lindoso, conhecido como Dr. Lindoso, nasceu em São Luís do Maranhão e tem 43 anos. É casado e pai de 2 filhos. Cursou medicina na Universidade Federal do Maranhão e doutorado na Unifesp. Realizou concursos no exterior e atua como oftalmologista da cidade de Osasco. Em 2016, foi eleito vereador e, posteriormente, presidente da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Concorre ao cargo de prefeito pelo Partido Republicanos. Doutor, desde já queremos agradecer o senhor por ter aceito participar das entrevistas que o Giro vem realizando com os principais candidatos a prefeito aqui da nossa região. Eu que agradeço, a honra é minha. Estou à disposição. Nessa entrevista também participa com a gente a Ana Clara, nossa repórter, que daqui a pouquinho fará perguntas para o candidato. Doutor, passando apenas algumas regras aqui para o senhor, lembrando que o nosso tempo de entrevista são de 20 minutos, no nosso cronômetro vai contar 20 minutos para que o senhor possa responder as perguntas e 1 minuto final para que o senhor fale com os seus eleitores. Tudo bem? Vamos então começar a nossa entrevista. A partir de agora. Doutor, caso seja eleito, quais são suas prioridades imediatas e por quê? Bom, prioridade imediata é arrumar a saúde de Osasco, que está um caos. As pessoas acabam saindo da nossa cidade para poder ir para a cidade de Barueri, cidade de São Paulo, até outras cidades vizinhas como Cotia, Itapevi, Carapicuíba. As pessoas saem daqui para buscar atendimento fora, porque em Osasco as pessoas não têm. Então a saúde é a nossa prioridade, é o nosso carro-chefe. Mas sem esquecer do tripé que eu falo, que é o tripé essencial, que é segurança e educação. A segurança, eu convidei um coronel da Polícia Militar, o coronel Luceno, um homem honrado, que nunca se envolveu com política, sempre foi um técnico, sempre cuidou da questão da segurança, arriscando a própria vida para poder nos ajudar. E hoje ele está na nossa chapa para poder reestruturar a segurança de Osasco. E a educação, que eu não acredito em outra mola transformadora da sociedade que não seja através dos estudos, que não seja através da educação. Além desses, é óbvio que nós vamos lutar para a questão do emprego e renda. Mas o nosso primeiro ato, dia 2 de janeiro de 2021, vai ser congelar o IPTU de Osasco, que é um dos IPTUs mais caros do país. Doutor, o senhor é um médico bem-sucedido, tem uma vida confortável com a sua profissão. Por que o senhor decidiu entrar na vida política, na vida pública? Eu entrei por ideal. Eu comecei a ver algumas situações na cidade de Osasco, onde a saúde não funcionava, e eu observei pessoas numa fila de espera sem sentido, uma fila de espera controlada por pessoas que nem sabiam, não entendiam absolutamente nada de saúde, e a gente resolveu acreditar que se nós estivéssemos lá, nós conseguiríamos mudar essa triste realidade. Por isso que eu entrei na vida pública. Estou aí no meu primeiro mandato de vereador,
e agora estou vindo para prefeito para poder fazer com que a cidade de Osasco atenda a sua população na integralidade. É isso, na universalidade, respeitando os princípios do SUS. Ana Clara Gaspar, nossa repórter, pode fazer sua primeira pergunta para o candidato. Boa noite, doutor. Sendo médico, como o senhor avalia a condução da crise da Covid-19 no poder público aqui em Osasco? Se fosse prefeito, o que teria feito diferente? Pois é, Ana Clara. Primeiramente, boa noite. Dizer que eu me sinto honrado de participar com você também, com vocês aí do Giro, e vocês que desenvolvem o trabalho de modo ético, de modo sério, levando a informação de modo imparcial, não só aqui na cidade de Osasco, mas em toda a região e no estado de São Paulo. Bom, eu achei uma catástrofe a forma como foi feita a condução da pandemia em Osasco. Houve muita propaganda, inclusive muitos gastos com a mídia, com uma grande mídia como a Bandeirantes, o SBT, enfim, para poder divulgar algumas ações da prefeitura na cidade. Ações ineficazes que custaram dinheiro, como o chuveirinho no Largo de Osasco, como o fechamento das unidades que atendiam as pessoas na cidade, como o pronto-socorro Osmar Mesquita, o pronto-socorro lá o Santo Antônio, que na verdade foram terceirizados por 23 milhões de reais e não funcionavam de modo eficaz. Então, as pessoas que tinham outras doenças, Ana, elas não tinham para onde ir. E a vida, apesar de ter a pandemia, apesar de ter o pico da Covid em Osasco, as pessoas continuaram com os problemas de coração, problema de pulmão, problema de osteoporose, problema de diabetes, problema oftalmológico, e elas não tinham para onde ir. Essa é a realidade. Então, o que eu faria? Primeiro, eu pararia tudo que era outra situação que acontecesse na cidade de Osasco. Se vocês observarem, houve, durante o período da pandemia, pavimentação asfáltica e houve implantação de grama sintética. Tiveram gramas da cidade que custaram R$1,5 milhão. Nada contra os campos, nada contra as gramas, nada contra o esporte, até porque o esporte, lazer é saúde. Só que o momento era inadequado e o custo exorbitante. Então eu teria focado tudo na saúde. Traria um infectologista de fora, alguém que fosse preparado, capacitado para ser o coordenador da Covid em Osasco. Ele iria coordenar a questão da Covid na nossa cidade e eu faria hospitais de campanha. O que é hospital de campanha? São hospitais que você monta temporariamente para poder atender aquela doença, aquele período, aquela campanha do momento. E eu manteria os hospitais, o PS do Santo Antônio, o PS do Osmar Mesquita, atendendo as pessoas. Qualquer sintoma gripal, mandaria para o hospital de campanha. Ah, doutor, mas você levantaria um hospital de tenda? Não precisa hospital de tenda. Nós tínhamos a Fito, a gente tem um ginásio, tinha vários espaços em Osasco que não estavam sendo aproveitados, nós poderíamos improvisar por lá. A gente poder fazer o atendimento lá, preservando o que a gente já teria, sem custo adicional e separando, tirando as pessoas com suspeitas, sintomas gripais, suspeita de Covid, do contato geral de pacientes com outras doenças. Infelizmente misturou tudo, infelizmente não teve planejamento, faltaram respiradores e muitos osasquenses foram contaminados e um grande quantitativo perdeu a vida, acabou ainda óbito. Eu teria feito isso, fazia um organograma, faria um planejamento onde você daria condições para os funcionários da saúde, com EPIs, enfim, de qualidade, faria testes para a população, para que aqueles que são parentes daquele com suspeita já faria o exame para ver se dava positivo ou não e já separaria, já isolaria. Isso tudo seriam ações que diminuiriam a contaminação na cidade e, consequentemente, o número de infectados. Infelizmente, Osasco não tomou essa atitude. Foi feito mais média, mais encenação, mais teatro, que, infelizmente, parte da população que não entende acredita. É isso. Candidato, ainda no tema da saúde, quais são as suas principais propostas para a cidade de Osasco, caso seja eleito, prefeito da cidade, e o que o senhor vai fazer, vai colocar de imediato em prática? Primeiro, nós vamos voltar ao atendimento em casa, o atendimento domiciliar.
para que as pessoas que são cadeirantes, que têm dificuldades de mobilidade, os acamados, eles possam ter um atendimento e possam facilitar a vida dos seus familiares. Porque você imagina você ter que levar um acamado para poder ir para um posto de saúde, para poder trocar receita. Nós vamos montar as equipes para poder ir até a casa deles. E com isso, nós já vamos mandar o medicamento, o remédio, que vai ser o remédio domiciliar, o remédio em casa. Nós vamos mandar o medicamento para justamente ver como ele está e já mantém. Se ele é hipertenso, já leva o remédio da pressão. Se ele é diabético, já leva o antiglicêmico. Enfim, e por aí vai o tratamento, o acompanhamento desse paciente. Agora, o nosso carro-chefe vai ser o Hospital das Clínicas de Osasco. Nós vamos fazer o HC de Osasco lá na Ervi, no lugar da Prefeitura Nova. Nós vamos construir um complexo estrutural hospitalar para que todos da nossa cidade sejam atendidos em Osasco. Se depender de mim, nenhum filho de Osasco sai daqui para ir para Barueri, para ir para Itapevi, para ir para São Paulo, qualquer outro lugar. Osasco vai tratar o seu povo na nossa cidade. Iremos cuidar de 100% da nossa população em Osasco. Nós temos recurso para isso, nós temos investimento para isso, só temos que fazer os investimentos corretos. Fechar as torneiras, acabar com o desperdício de dinheiro público para outras questões, cortes de benefício de político, para fazer com que o recurso seja investido na área essencial, como a saúde, para esse hospital que vai atender 100% da cidade de Osasco. Só para você ter uma ideia, nós somos tão ousados que nós vamos fazer um hospital que vai ser referência não só apenas para Osasco, mas para toda a região. E nós vamos inverter o fluxo. Ao invés de Osasco sair daqui para ir para fora, o povo de lá é que vai vir para cá e nós estenderemos as mãos para eles, porque eles nos estenderam as mãos durante um bom tempo. Tá certo. Candidato, vamos falar agora um pouco sobre educação. Quais são os seus planos para a educação, já levando em conta a necessidade de recuperar esses meses, praticamente o ano inteiro perdido, né, no que diz respeito ao ensino público, e aproveitando todas essas questões que passamos com a pandemia, tecnologia, juntar a aula presencial com a aula à distância, virtual. Quais são os seus projetos para a educação, caso seja eleito prefeito da cidade de Osasco? Olha só, nós iremos usar todas as tecnologias possíveis, nós iremos usar tudo que for favorável para poder estimular o aprendizado e fazer com que a criança, o jovem, ele tenha interesse pelos estudos. Lousa digital, tablet, Wi-Fi, além da infraestrutura da educação, dos prédios da educação, dos prédios das creches, das escolas, CEMEI, MF, por aí vai, com que elas deem condições para que as crianças, para que os jovens possam estudar. Além dos parquinhos, que nós vamos revitalizar os parquinhos, porque brincar faz parte do desenvolvimento da criança. Só que o nosso primeiro passo, a primeira coisa que nós vamos fazer é valorizar o funcionário, valorizar o profissional da educação, porque Osasco paga o menor salário da região para os professores. Nós pagamos um salário menor que Carapicuíba, onde o nosso orçamento é 4 vezes maior que o de lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, é acabar com essa injustiça e dar um salário digno para os professores, porque nós queremos professores motivados nas salas de aula. De nada adianta eu ter lousa digital, tablet, Wi-Fi, programa de última geração e eu ter o profissional da educação desmotivado dentro da escola. Em relação às creches, candidatos, quais são os projetos que o senhor tem para zerar o número de fila nas creches? Bom, não adianta inventar a roda. O que a gente tem que fazer? Você vê que a atual administração fala que inaugurou um monte de creche. As creches já vinham da gestão passada, certo? Não teve creche nenhuma praticamente montada e feita pela atual administração. Nós temos que fazer isso já no primeiro ano, montar, ver os pontos, onde nós temos os pontos de maior gargalo, para poder buscar um espaço e construir creches lá. Mas, enquanto isso, a população não pode esperar. O que nós vamos fazer? Buscar as entidades, as organizações sociais, as associações que trabalham com isso, para aproveitar, fazer um contrato com a prefeitura, para que, enquanto nós fazemos a nossa,
eles possam nos ajudar acomodando essas crianças, acomodando o nosso futuro, para que as mães possam ter oportunidade e possam trabalhar. É assim que nós vamos fazer. Ou seja, enquanto a gente constrói, nós vamos fazendo aqui parcerias com associações, com entidades, com o terceiro setor, que é tão importante em Osasco, para poder fazer essa acomodação, enquanto a gente não resolve o problema 100%. Candidato, os efeitos da pandemia têm sido devastadores aí para a economia nacional e principalmente regional, né? Milhares de pequenas, médias, grandes empresas fecharam ou estão fechando as portas. Quais são os projetos do senhor para a economia na cidade, né? Para gerar emprego e renda, ajudar os trabalhadores informais, o micro, o pequeno empreendedor? Quais são as suas propostas? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Chamar empresas, dar incentivos fiscais para que as empresas venham para Osasco. E o que a gente vai fazer com eles? Pedir para que eles empreguem o nosso povo. Ao invés de dar emprego para pessoas de fora, de outras cidades, que são cidades vizinhas, que acabam pegando uma boa fatia, e às vezes até maior fatia dos empregos da cidade, da empresa, nós vamos pedir para que eles dêem oportunidade para o povo de Osasco. Essa é uma das nossas prioridades, dar incentivos fiscais para trazer empresas novas. E outra coisa, nós vamos aproveitar as empresas que já estão aqui em Osasco, vamos fazer anistia, vamos fazer renegociação de dívidas, nós vamos chamar os pequenos e médios comerciantes e os grandes também, para a gente poder fazer com que eles tenham uma saúde fiscal, ver se tem algum problema para resolver, para que dê um estímulo para a contratação de pessoas na empresa, pessoas de Osasco, óbvio, na empresa, no comércio deles. Além disso, nós vamos congelar o IPTU de Osasco. Eu falei lá no começo que vai ser uma grande coisa, que vai ajudar bastante. Nós não conseguimos diminuir, mas só o fato de não ter o reajuste já ajuda, já auxilia bastante. Então, nós vamos fazer dessa forma. É uma coisa que nós vamos trabalhar com prioridade, porque tem muita gente passando dificuldade na nossa cidade. Candidato, nós temos 6 minutos de entrevista, na verdade 5. Eu vou fazer então uma pergunta e a Ana ainda tem outra pergunta para fazer. Vamos falar agora um pouco sobre enchentes. Quais são as propostas do candidato para resolver os problemas da enchente na cidade de Osasco? Problema que se alastra há anos, né? Obras são feitas, uma série de questões são feitas para tentar conter a questão da enchente, mas nunca se resolve. Quais são as suas propostas e, na sua opinião, por que esse problema até hoje não foi resolvido? Eu vou começar com a última pergunta. Por que esse problema ainda não foi resolvido? Porque é caro para fazer as obras e é uma coisa que não aparece, é subterrâneo. É mais fácil fazer pavimentação, tapar buraco, porque a população está vendo. E é mais barato e é mais interessante para os prefeitos. Nada contra a pavimentação, nada contra o tapa-buraco, mas não desse jeito como está acontecendo em Osasco. É um pó de asfalto que na chuva acaba lavando, e no período eleitoral. Isso daí é um absurdo, certo? O que nós temos que fazer é uma obra de verdade para poder resolver esse problema. Olha só, o homem foi para Marte, foi para a Lua e já está indo para Marte. Nós temos cidades construídas no deserto, como Dubai. Nós temos cidades em cima da água, como Veneza. Não é possível que a gente não consiga resolver o problema das enchentes. Primeira coisa é fazer o trabalho diário, é limpar as bocas de lobo e fazer a limpeza dos piscinões. Além disso, a população cresce. A tubulação, o tamanho da boca da tubulação, ela hoje não comporta mais o que era uma população na década de 60. A população cresceu. Nós vamos ter que trocar isso. Primeiro, fazer a troca disso. Segundo, fazer mais 4 piscinões na cidade de Osasco. Fazer piscinões para poder acumular mais água e fazer com que diminua esse transbordamento. Terceiro, tentar diminuir, reduzir, baixar um pouco a calha, para fazer com que a água ela acabe indo mais em direção aos piscinões. Então é isso. Se fizer essas coisas, nós vamos reduzir muito a questão das enchentes em Osasco. Agora, se não limpar os piscinões, se não limpar as bocas de lobo, não fizer os piscinões novos, o senhor disse fizer a redução da calha e não aumentar a tubulação, não adianta. Aí, meu amigo, vai chover e quando der uma chuva um pouquinho mais forte, nós vamos ter enchente e as pessoas vão ter transtorno. Mas isso é prioridade para o nosso governo. Nós vamos passar mesmo o chapéu no governo do Estado
e no governo federal, para ter recurso para a gente poder trabalhar pela nossa cidade em relação às enchentes. Ana Clara, nossa repórter, pode fazer a sua próxima pergunta? Candidato, vamos falar um pouco de segurança. Os índices de criminalidade voltaram a aumentar nos últimos tempos. Há em seu plano de governo alguma medida para prevenir e combater a violência? Com certeza, com certeza. Não é à toa que eu fiz um convite para um coronel da reserva da Polícia Militar. É alguém que chegou à última patente, ao último grau dentro da corporação. É alguém que arriscou sua vida, que entende, que trabalhou nas ruas de Osasco para poder nos ajudar nessa questão da segurança. Mas, primeiro, faz parte da segurança, iluminar a cidade inteira. Não só um pedaço, não só onde é interessante, onde você tem amigo. Você tem que pôr LED para tudo que é lado. Segundo, integrar as polícias, GCM, Polícia Civil e Militar. As três têm que trabalhar em conjunto. Se elas estão aqui em Osasco, a função delas é cuidar do cidadão, é cuidar do maior patrimônio que nós temos, que é a vida da população de Osasco. É isso. E terceiro, nós vamos ter que fazer bases da polícia distribuídas em alguns pontos na cidade, alguns pontos estratégicos, associado ao monitoramento amplo, câmeras em toda a cidade, para a gente poder fazer o monitoramento 24 horas do que está acontecendo. Caso observe algum ato suspeito, alguma atitude suspeita, nós vamos passar para essas bases que estão próximas daquele local para acioná-los, para que eles cheguem em pouco tempo, para intimidar, que isso é interessante, intimidar, prevenir que a ação aconteça. Melhor prevenir do que esperar acontecer um furto, acontecer um assalto, que pode acabar terminando numa tragédia e podemos perder uma vida, que pode ser alguém da nossa família. Doutor, eu vou voltar um pouquinho na pergunta passada. Eu gostaria que o senhor me respondesse isso em 30 segundos para a gente usar os seus 1 minuto para falar com os seus eleitores. A questão da enchente, o senhor disse que é uma obra cara, né, e que não dá resultado. Em questão de ser caro, no seu governo terá dinheiro? O Osasco tem dinheiro para realizar essas obras? Não. Eu falei que é caro e que, assim, dá resultado, tem que investir. Só que para os prefeitos é mais interessante fazer algo que a população veja. Não algo que esteja de baixo, que esteja subterrâneo. Nós vamos trabalhar cortando benefícios de político, cortando dinheiros extras para investir nessa obra. E vamos buscar o governo estadual e o governo federal para poder nos ajudar. Eu falei de passar o chapéu. Justamente passar o chapéu é pedir dinheiro para eles. Tá certo. O senhor tem 58 segundos para falar com os seus eleitores. Bom, eu quero dizer o seguinte. Eu sou médico, estou vereador de primeiro mandato, cortei benefícios de políticos, de vereadores, no caso, como presidente da Câmara, celular de vereador, carro de vereador, combustível de vereador, assessoria pela metade, cortei pagamento de hora extra, tudo para poder sobrar recurso para ser investido para a população. Pena que eu não executo, quem executa é o prefeito. E muitas coisas que eu solicitei, que eu sugeri, não foram feitas como hospital infantil. Por isso que eu quero pedir uma oportunidade, uma chance para poder ser prefeito, para mostrar o meu trabalho. Eu acredito muito em Osasco, mas eu acredito mais no povo que aqui vive. Osasco é uma potência e nós podemos fazer muito mais pela população, para que ninguém saia de Osasco para buscar atendimento em Barueri, em São Paulo ou qualquer outro lugar. 10 para prefeito no dia 15 de novembro. Candidato, muito obrigado mais uma vez por ter aceito participar das entrevistas que o Giro vem realizando com os principais candidatos a prefeito aqui da nossa região. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos e parabéns pelos trabalhos. Mais uma vez também agradecer a nossa repórter Ana Clara pela participação. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, Adriana. E a você que nos acompanha, lembrando que todas as entrevistas todas as entrevistas com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do Cioeste aqui na nossa região, podem ser assistidas através do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também nas nossas redes sociais, o nosso Facebook e Instagram, é o Giro SA nas eleições 2020.
À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.